Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, vibrações de paz, luz, harmonia estejam envolvendo você, rádio ouvinte, e mais um programa que iniciamos trazendo uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem intitulada Escamas, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: todas as possibilidades confiadas a nós hão sido eclipsadas pela nossa incúria. Através dos séculos, mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. O Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, nos convida a refletir sobre a mensagem nos domínios da voz, quando diz: observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas: você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou, já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Espiritismo em Marcha, agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel, localizada na Rua Deputado Torres Galvão, 379, no bairro do Salgado, ao lado da Policlínica, realiza o seminário Espírita Mediunidade Consolo. Hoje, a partir das 8h30 da manhã, a segunda parte do seminário, que estará com o facilitador Frederico Menezes. A entrada é franca e todos estão convidados.
A Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2, realiza hoje, a partir das 9 horas da manhã, o seminário Deus, Amor e Esperança, com a participação de Mira Bureguio e Francisco de Assis. Entrada franca, todos estão convidados. O Natal do Sertão está acontecendo hoje, dia 14 de dezembro. O evento é realizado em Tacaimbó, Pernambuco, com a participação da Fraternidade Espírita André Luiz e do Centro Espírita Irmã Gertrudes, do Recife. Pix para doações 24 416 042 1000 ao contrário 76. Convite aberto para aqueles que desejarem participar, ajudar no evento. Entre em contato pelo telefone DDD 81 9 9102 4199. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, otorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildades, sem ser caridosos, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidas, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Irrisão e cegueira, pois então Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei. Revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas
ele apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a esse miserável, coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filósofos. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Paulo de Tarso, localizado na rua Desembargador João Paes, número 233, bairro Boa Vista, Garanhuns. Palestras públicas segundas às 8 horas da noite. SEAC, Seara Espírita Allan Kardec, localizado na rua Joaquim Távora, número 191, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 964. Será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Respostas dos Espíritos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa lei, dessa mesma violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. O Espiritismo na Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, lemos: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica e nos traz, na mensagem Sempre Adiante, psicografia de Francisco Cândido Xavier, inserida no livro Caminho, Verdade e Vida, o seguinte comentário: o Espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência, sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como o servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias
não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Onde encontrar uma instituição espírita? CEDEJA, Centro de Estudos e Difusão Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, número 115, bairro Heliópolis, Garanhuns, palestras públicas quintas às 7h30 da noite. SEDEC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, localizado na Rua Amauri de Medeiros, número 87, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas sextas às 6h30 da noite e aos sábados às 11 horas da manhã. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, meus amigos, nós estamos na segunda parte do programa, onde nós trazemos perguntas para aprofundar os temas que foram abordados durante o programa. Lembrando que hoje, agora, pela manhã, temos 2 seminários ocorrendo simultaneamente em Caruaru. No Emmanuel, a partir de 8h30, com Frederico Menezes. É o seminário sobre mediunidade e consolo. Também na Seara Espírita Maria de Nazaré, lá no bairro Boa Vista 2, estará havendo, a partir das 9 horas da manhã, o seminário Deus, Amor e Esperança, que tem os facilitadores Mira Bureio e Francisco de Assis. Os 2 seminários, a entrada é franca e todos estão convidados. Vamos então para uma primeira questão que trouxemos do programa de hoje. A que tipo de escamas somos advertidos a retirar? Na abertura do programa, nós ouvimos a mensagem escamas, que o Espírito Emmanuel colocou no livro Vinha de Luz. É uma referência àquilo que aconteceu com Saulo de Tarso, no seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando mais adiante ele passou a ser chamado de Paulo de Tarso. Mas ali na estrada de Damasco, diante da visão que ele teve de uma luz muito forte, aonde Jesus o indagava, aliás, dizia para ele que duro era ele recalcitrar contra os aguilhões, ele perdeu a capacidade visual. A vista dele ficou como que emboltada por escamas. Mais adiante, quando ele vem encontrar Ananias, que através da intervenção superior, abre os seus olhos, caem como que escamas, e a partir dali vai surgir paulatinamente o novo homem. Então, a questão sobre que tipo de escamas Emmanuel nos adverte é exatamente aquelas associadas ao egoísmo, ao orgulho, que tem, essa é a palavra que Emmanuel usa, eclipsado, tem bloqueado, tem impedido a nossa percepção mais ampla, a percepção espiritual. Então, através dos séculos, nos diz Emmanuel, que o nosso corpo, frisado em mãos, pés, língua, ouvidos, tem
permanecido revestido por essas escamas, entre aspas, associadas ao egoísmo, ao orgulho, e que nós precisamos limpar de todas elas, tal como aconteceu com Paulo. E depois Emmanuel acrescenta: quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar pés, mãos, a mente e o coração. E nos recomenda: essa pergunta deve ser meditada em todos os tempos por cada um de nós. Porque nós precisamos, meus amigos, abrir-nos à percepção espiritual da vida. Para isso não é necessário ter alguma mediunidade específica, de vidência, de clarividência, não. Precisamos iluminar a nossa mente, envolver-nos com pensamentos do bem, tornarmos-nos instrumentos dos espíritos benfeitores, aonde eles possam utilizar de nossos pés, de nossas mãos, de nosso sentimento, para realizar obras para as quais é imprescindível esse trabalho de parceria conosco. Nós podemos ser, para os espíritos do bem, o meio, o instrumento para que eles realizem obras e trabalhos entre nós encarnados de forma efetiva e eficaz. Mas para que isso ocorra, levantemos a cabeça e lutemos nesse trabalho de autoburilamento, de melhoramento espiritual, de modificação do homem velho, para que o homem novo, trabalhado pelo Evangelho de Jesus, fique caracterizado e expresso no nosso dia a dia. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Pode-se ser caridoso sem humildade? A humildade, poderíamos dizer assim, é a mãe de todas as virtudes. É imprescindível para que sejamos, de fato, vivenciadores da caridade, estarmos previamente envolvidos nas vibrações e no sentimento, na virtude da humildade. Não foi por outro motivo que na mensagem do Evangelho trazida por Jesus, o exemplo maior que ele deixou para nós, desde a manjedoura, em um nascimento, onde a simplicidade e a humildade estavam presentes, a última lição que ele deu aos discípulos antes da crucificação, quando pegou uma toalha, uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos e disse a eles de forma bem clara: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. A lição da humildade. Então é preciso que, de fato, a renovação espiritual que o Evangelho de Jesus busca estabelecer dentro de nós seja primeiramente construída nas bases da humildade.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, que ouvimos hoje do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, bem-aventurados os humildes, fica bem caracterizado isso quando a espiritualidade nos diz: a humildade é virtude muito esquecida. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se tem dado. E pergunta para que nós reflitamos: sem humildade pode ser caridoso com o vosso próximo? E a resposta: não. Porque esse sentimento, o sentimento da humildade, nivela os homens, coloca-os todos no mesmo nível perante a bondade e o amor de Deus, dizendo-nos que todos somos irmãos, e deste modo nos induz à verdadeira prática da caridade. Então, meus amigos, reflitamos sobre essas lições do Evangelho. É preciso que tenhamos o olhar de irmão, o olhar da fraternidade, da igualdade, porque todos nós nascemos no mesmo nível evolutivo perante Deus. E não há ninguém que seja mais merecedor do que outro da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. Vamos então para uma última questão do programa desta manhã. Por que Emmanuel adverte para termos muito cuidado para que as posições transitórias não nos paralisem? A resposta está na mensagem Sempre Adiante, extraída do livro Caminho, Verdade e Vida. Nessa mensagem, Emmanuel nos traz um aprofundamento muito importante sobre aquela passagem bíblica da carta de Pedro, quando diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. E a mensagem gira, sobretudo, a respeito dos apegos que a maioria das pessoas deixa se desenvolver em si, a respeito do dinheiro e de questões de ordem material. E Emmanuel nos diz assim que raras pessoas sabem ou estão habilitadas a transitar da pobreza para a riqueza ou da riqueza para a pobreza. Justamente porque, observando a vida apenas do ponto de vista material, as pessoas buscam ansiosamente a segurança material, a vivência dos valores que a riqueza possibilita. E, naturalmente, os apegos a ela inviabilizam qualquer possibilidade de experiência positiva se essa riqueza lhes é tirada da mão. Nós precisamos muito daquela reflexão do apóstolo Paulo, quando ele diz: sei viver na pobreza, sei viver na riqueza, sei viver na facilidade ou na abundância, e não deixarei me perder por nenhuma dessas situações. Na mesma mensagem, Sempre Adiante, Emmanuel nos diz assim:
e que guarda a retidão de consciência. Atira-te no trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade para atingir o mais alto e o mais além. Porque nós precisamos aprender a crescer, a evoluir, quer na riqueza, quer na pobreza, quer na facilidade, quer nas dificuldades materiais. E não podemos nos deixar apegar por nenhuma delas. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Reiteramos gratidão a todos que nos acompanharam nesse retorno ao Espiritismo em Marcha, que há mais de um ano, esteve interrompido aqui na sua Rádio Liberdade e que está voltando a partir desta semana. Divulguem nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós. Espírito.